YouTube! Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série Estudo Prático sobre o livro de Gênesis e hoje a gente está no capítulo 5. Bom, o capítulo 5, ele é um capítulo que normalmente a gente pula porque é aquele capítulo que a gente fala é genealogia, não vai ter nada. Mas deixa eu te contar um segredo, tudo na Bíblia tem um propósito. Eu já vi pregações que, uma vírgula muda o contexto inteiro do negócio lá e eu fiquei, uau! Então sim, a gente não vai pular a genealogia. Vem comigo. E aqui fala dos descendentes de Adão. Para contextualizar, que descendente de Adão aqui ele tá falando? Essa aqui, especialmente, é da linhagem de Sete. Porque Abel morreu e Caim, a descendência dele foi falado no capítulo anterior. E aí, ao longo dessa descendência, dois nomes me chamaram a atenção, que foi o Enoque e o Lameque. Quem foram esses dois homens? Enoque foi um homem que aqui na Bíblia descreve que ele viveu uma vida de comunhão com Deus. E lá no versículo 22 vai dizer, depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Aí, seguindo a genealogia, tem quando Matusalém tinha 187 anos, o seu filho Lameque nasceu. E aí, esse Matusalém, ele era filho de Enoque. E aí tem o Lameque, que é filho desse Matusalém. Então Enoque não me chamou atenção porque ele viveu uma vida de comunhão com Deus. E aí entra Lameque. E Lameque talvez é alguém que você não conheça tanto. Mas deixa eu te dizer, Lameque, ele foi simplesmente ninguém menos do que pai de Noé. Noé vocês conhecem. E aí lá no versículo 28 vai dizer, quando Lameque tinha 182 anos, foi pai de um filho e disse, o Senhor Deus amaldiçoou a terra. E por isso nosso trabalho é pesado, mas este menino vai trazer descanso para nós. E Lameque pôs no filho o nome de Noé. E aí você fala, tá bom, Débora, mas não tô entendendo nada do que você quer dizer. Para entender o que o Espírito Santo me revelou através disso, a gente tem que voltar no capítulo 4 de Gênesis. A gente vai ter que falar dos descendentes de Caim. Caim, ele teve um filho que foi chamado Enoque. E Enoque foi pai de Irade, que foi pai de Meujael, que foi pai de Metusael e que foi pai de Lameque. Esse Enoque e esse Lameque não são os mesmos Enoque e Lameque da descendência de Sete. São diferentes. E eles não são diferentes só na questão da genealogia, mas eles são diferentes também em questão de escolhas. Por exemplo, em Gênesis 4, no versículo 23, vai dizer assim, ó. Certo dia, Lameque disse às suas mulheres, escutem-me, mulheres, marquem o que eu digo. Matei um homem porque ele me feriu e porque me machucou. Se são mortas 7 pessoas para pagar pela morte de um filho de Caim, então se alguém me matar, serão mortas 77 pessoas da família. Então aqui, esse Lameque, ele se vangloriava de uma promessa que Deus fez a Caim. Se você já assistiu o vídeo anterior, você lembra que Deus ele fez uma promessa para cuidar de Caim, de que aquele que tentasse matar Caim seria morto, 7 pessoas da sua família. E Lameque usava isso como vantagem para cometer iniquidade. O que eu quero dizer aqui é que da descendência de Caim tinha um Enoque e um Lameque. Da descendência de Sete tinha outro Enoque e outro Lameque. O que diferencia eles era justamente as escolhas dele. Porque o Enoque e o Lameque da descendência de Caim, eles não estavam nem aí para Deus. Eles não queriam saber de Deus. Eles viveram uma vida completamente afastada dos planos, dos caminhos, dos desígnios de Deus. E por isso eles cometiam iniquidade, eles eram orgulhosos e tomavam vantagem de um presente de Deus como se fosse um trunfo. Agora, Enoque e Lameque da descendência de Sete, eles eram diferentes. Enoque viveu tanto com Deus, a vida inteira de comunhão com Deus e foi recolhido pelo Senhor. E Lameque, quando ele tem aquele descendente dele, ele fala, esse trará descanso. Ele já tá tão assim que ele já sabe que Deus fará algo grande através do seu filho Noé. Então a única coisa que diferencia nós dos Lameques e Enoques do mundo são as nossas escolhas, as nossas atitudes. Então, enquanto o Lameque da descendência de Caim desejava vingança,
O Lameque, da descendência de Sete, queria descanso. Ele queria que a paz do Senhor reinasse ali. Então, se as nossas escolhas, os nossos desejos e os nossos pontos de vista definem e regem a nossa vida, o que nós temos colocado, sabe, como nosso dia a dia? Será que nós temos vivido como o Enoque de Sete, uma vida de comunhão com Deus? Será que nós temos sido como o Lameque, que em meio àquela situação, a mentalidade dele era de esperança, de que por mais que aquela terra estivesse amaldiçoada, por mais que estivesse passando por aflições ao redor dele, ele sabia que Deus não tinha esquecido dele, ele sabia que Deus estava cuidando. Ele tinha na mente dele de que Deus estava cuidando e Deus realmente estava. Então a maneira como nós nos portamos, a maneira como nós nos posicionamos é o que nos diferencia. Então a nossa mentalidade ela tem que estar ligada ao reino, porque senão a gente se torna como esses outros Lameque da descendência de Caim. A gente acaba usando Deus mais como um acessório para os nossos propósitos do que firmando um relacionamento sério com Deus como o Enoque tinha. Então por isso que a gente tem que estar atento e vigiar com que nós temos nos enchido, porque pra gente cumprir a nossa missão aqui na Terra, que é compartilhar o amor de Jesus, nós precisamos estar cheios de Deus, nós precisamos de uma vida em comunhão com Deus. É igual quando você está conhecendo um amigo. No começo você não conhece, você fica meio assim, receoso, mas quando vê, vocês estão completando as frases uns dos outros. É a mesma coisa com Deus, é um relacionamento que precisa ser construído todos os dias. E também, Deus nos convida a ter essa atitude de Lameque, que ainda que tudo à nossa volta esteja difícil, parece que não tem saída, mas confie que o Senhor ainda está cuidando. E talvez Deus queira te usar para levar descanso para outras pessoas. Sabe, ultimamente o mundo está uma loucura e todo mundo que você conversa, a pessoa fala, nossa, eu tô tão cansado, e muitas vezes Deus quer usar você para levar descanso para essas pessoas. Como, Débora? Uma palavra, uma oração, um louvor, às vezes um lanche, um café, algo, não sei. A gente só precisa estar disposto para que Deus nos use grandemente na vida dessas pessoas. Porque essa é a nossa missão, sermos usados para sermos luz, onde quer que nós formos, com as pessoas que são próximas a nós. E esse foi o nosso estudo de hoje. Vencemos a genealogia, gente? Comenta aqui nos comentários o que você achou. Se você teve algum pensamento diferente, falou, Débora, aquela parte ali, você não reparou, mas podia ser isso aqui. Mas é super legal, então interaja comigo aqui nos comentários. Dá um curte que ajuda bastante. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Não esquece que essa série é toda quarta e sexta, às 6 horas aqui no YouTube. E é isso! Me segue lá nas redes sociais, no Instagram, no TikTok. Até o próximo vídeo.